Caros irmãos, como ter alívio em meio à tribulação? Essa palavra, ela soa tão bem, né? O só ouvir dela, o só mencionar ela, traz exatamente o que ela propõe: alívio. Quando pensamos em alívio, pensamos na pressão, na dor, pensamos na ameaça, no sofrimento, na angústia. Pensamos em uma situação externa que nos causa aflição. A aflição. E só de você imaginar essa aflição, essa agonia física, emocional, mental, espiritual, causada por N tipo de fatores, já não te traz um sentimento horrível. E o alívio é o retirar dessa dor, essa pressão se dissipar, essa situação se resolver e a paz reinar. Vem o alívio da dor física, o alívio da tensão, da ameaça. Tudo se foi, os inimigos caíram, a doença foi curada, a dívida foi paga, as pressões, os contextos foram resolvidos. Então, essa palavra, ela cabe, ela entra em cena nesse momento. Alívio. Toda dor se foi, toda tensão se dissipou, a paz chegou. E o que pode te dar alívio? Palavras podem te dar alívio, realidades, ou respostas, ou certezas. Certeza de algo pode te dar alívio. Pois eu vou então te dar uma palavra que vai trazer alívio para você. Eu tenho absoluta certeza, eu não preciso adivinhar, não preciso saber para quem, com precisão, esse vídeo está chegando. Mas eu tenho absoluta certeza que tem pessoas nesse exato momento precisando de alívio, que estão agoniadas e aflitas. E tudo que precisam é de alívio, de trégua, é de um tempo para respirar. Existe um texto na Bíblia fantástico que diz assim: desde a antiguidade, nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo, essa declaração a respeito de Deus, ou de Deus a respeito de você, que é uma promessa, ela vai te trazer alívio. O que nos traz alívio? Por exemplo, quando temos uma causa na justiça, e uma causa muito complexa que envolve o nosso nome, a perda ou ganho de bens, ou que envolve uma acusação injusta que vai levar uma sentença judicial, penal. Essas coisas todas, ou um diagnóstico de uma doença, de uma enfermidade, ou ameaça de uma doença grave, coisas desse tipo. Então, no caso do processo judicial, você está aflito por causa do processo. Você está aflito por causa da maneira que ele vai se desenrolar. Mas, de repente, você fica sabendo que o seu processo, você conseguiu o melhor advogado para conduzir ele. E que o processo será julgado pelo juiz mais honesto da cidade. Imediatamente, ao saber que quem está trabalhando com o seu processo e quem vai julgar o seu processo são os melhores e mais honestos, você então, toda aquela aflição dá lugar ao alívio. Porque você sabe, tem um homem justo, honesto, um excelente profissional trabalhando por mim, pelo meu processo. Então, não há possibilidade
de falhar, de dar errado. A mesma coisa quando o seu filho tem uma doença grave, uma queimadura, uma situação de muita aflição. E você está ali, meu Deus, é grave, você chega num plantão, você vai buscar e você está aflito, meu Deus, essa queimadura não vai ter reversão, essa hemorragia. E de repente você chega no guichê, tá toda aquela coisa. E a enfermeira, o atendente diz para você, fica tranquila, mãe. O melhor especialista de queimadura está de plantão hoje. E é ele que vai atender seu filho. O melhor ortopedista do país está de plantão hoje. E é ele que vai atender o seu marido. A hora que você ouve essas palavras, imediatamente você sente alívio. Porque você diz, o melhor de todos, o mais capaz, vai cuidar do meu filho. Vai trabalhar para o meu filho. E esse é o caso de Deus. É o que o texto diz. Que em todas as suas tribulações e suas aflições, Deus está trabalhando por você. Nunca se viu nem se ouviu de um Deus semelhante que trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as suas causas, a sua família, o seu casamento, suas dores, seus pecados, as ameaças que vêm contra você, seus inimigos, tudo isso está nas mãos de Deus. Deus está cuidando disso. Deus está trabalhando naquela área. Deus está acudindo aquele ente querido. Deus está saindo em sua defesa. E assim como o melhor advogado, o mais honesto juiz, o melhor cirurgião do país, é Deus cuidando da sua causa. E isso deve gerar, assim como gerou nas outras pessoas, alívio. Fique em paz. É doença? Essa situação está na mão dos médicos. É judicial, é injúria, calúnia, de qualquer outra ordem? Fique tranquilo. Seu processo, sua causa, está nas mãos do justo juiz e do grande advogado. É de outra ordem, seja qual for, a sua causa está na mão do especialista dos especialistas. E isso deve te trazer alívio, deve te causar paz. Deixa essa aflição de lado, essa ansiedade, esses medos, essa angústia. Dê lugar agora ao alívio, à paz em saber que o melhor de todos, em todas as áreas, está cuidando de você. Amém? Tenha um excelente dia, na paz do Senhor.